Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, no mínimo, um paradoxo bem interessante. Já parou para pensar por que em Israel um dia de luto profundo, de memória, é seguido assim imediatamente por um dia de festa, de celebração nacional? Bom, é exatamente a razão espiritual por trás disso que a gente vai explorar hoje. Então, a grande questão é essa: por que colocar essas duas datas com sentimentos tão opostos, uma coladinha na outra? Parece estranho, né? Mas a gente vai ver que isso não tem nada de coincidência. É algo totalmente deliberado e que, segundo a fonte que estamos analisando, revela uma verdade espiritual fundamental. E aqui a gente chega no coração do argumento. A fonte diz que essa conexão é, na verdade, uma lei espiritual básica. E a sacada aqui não é simplesmente que o bem vem depois do mal. É mais profundo que isso. A ideia é que o bem, a força positiva, só pode existir de verdade quando ela nasce a partir da força negativa, usando ela como base, como um alicerce mesmo. Ok, vamos mergulhar um pouco mais full nisso. Para a gente entender essa lógica, precisamos olhar para um princípio-chave que a fonte traz, a chamada lei dos opostos. É por aqui que a gente começa a desembolar todo esse mistério. Olha que interessante como essa ideia é organizada aqui. A visão cabalística que a gente está vendo diz o seguinte: a luz só pode ser apreciada de verdade, ela só se revela com toda a sua força quando ela surge da escuridão. Pensa só, a independência, a liberdade, ela só tem aquele sabor especial porque veio depois de muita guerra, de muita dificuldade, certo? Uma coisa não existe sem a outra. Na verdade, uma dá sentido para a outra. E essa citação de Gênesis aqui ilustra isso de um jeito genial. E houve tarde e houve manhã. Um dia. Percebe? A escuridão, a tarde, não é só algo que vem antes da luz. Ela é parte integrante e essencial do dia. Para ter um dia completo, você precisa dos dois. É parte do processo todo. Agora, vamos expandir um pouco essa ideia. Porque, segundo a nossa fonte, essa lei dos opostos não vale só para os feriados, não. Ela se aplica a algo muito maior, ao propósito de um povo inteiro, a uma missão coletiva. E aqui, a fonte faz uma coisa bem importante. Ela redefine um termo que todo mundo acha que conhece. Israel, ou Yashael, aqui não se refere ao país ou a uma etnia específica. A definição é outra. É um coletivo espiritual, um grupo de pessoas de qualquer nação unidas por um objetivo em comum, que é esse desejo de se conectar diretamente com o Criador. E a origem disso, segundo o texto, vem lá de Abraão. A história contada é que ele foi juntando pessoas não por laços de sangue ou por morarem no mesmo lugar, mas sim por compartilharem essa mesma aspiração espiritual. Foi assim que se formou esse grupo, essa nação baseada em um propósito. Bom, agora a gente entra numa parte, digamos, mais delicada do texto. Vamos apresentar de forma bem neutra a explicação que a fonte dá para o sofrimento histórico e antissemitismo, olhando para isso como uma dinâmica puramente espiritual. A fonte oferece uma resposta bem direta para essa pergunta. Mas olha, é super importante lembrar o seguinte: o que vamos ver é uma explicação que vem de dentro de um sistema de crenças espiritual bem específico. E é essa visão que estamos aqui para analisar. Ok, então essa é a lógica central da fonte. A ideia é que o grupo Israel teria o papel de ser uma espécie de canal, sabe? Um canal para levar energia de unidade e conexão para o mundo todo. O problema, segundo essa visão, acontece quando esse grupo falha em se conectar internamente. Aí esse canal fica bloqueado, e as outras nações, mesmo que de forma inconsciente, sentem esse vácuo, sentem que algo está faltando no mundo. E essa frustração, segundo a fonte, é o que acaba se manifestando como hostilidade. Certo? Depois de apresentar o que seria o problema, a fonte muda o foco e começa a falar da solução. Agora, a conversa é sobre o caminho a seguir, sobre as ações que podem ser tomadas para mudar essa dinâmica toda. E a ferramenta para essa correção tem um nome: Arvot, ou garantia mútua. A ideia por trás disso é o princípio de que está todo mundo interligado, que somos todos responsáveis uns pelos outros. E na prática, o que isso significa? Significa trabalhar ativamente para construir pontes de amor e conexão exatamente daqueles pontos onde o egoísmo e a divisão aparecem. E isso tudo nos coloca diante de uma escolha entre dois caminhos. De um lado, o caminho do sofrimento, que é reativo. É ficar esperando a crise chegar, os problemas acontecerem para forçar uma união. Do outro, o caminho da correção, que é proativo. É ir lá, de propósito, buscar onde está a quebra para conscientemente construir a unidade sobre ela. É a diferença entre ser acordado por um susto ou escolher despertar a alvorada. E a gente termina com essa citação que amarra tudo de uma forma perfeita. A escolha, no fim das contas, é essa.